Bem-vindo a mais uma escola bíblica para pastores, líderes, com-líderes, líderes jovens, intercessores, irmãos do Ministério Juntos por Cristo, aqueles também que nos ouvem no canal do YouTube e agora na rádio Juntos por Cristo, em nome do Senhor Jesus. Bom dia a todos, sensacionais pastores do Ministério Juntos por Cristo, líderes, com-líderes, intercessores, com-líderes e líderes jovens, irmãos do Ministério e agora aqueles que nos ouvem também no YouTube, que está a escola aberta, e também nos ouvem na rádio Juntos por Cristo. Muito bem, segunda-feira, estamos com dia 12 de janeiro de 2026. E a primeira coisa que eu quero dizer a todos vocês, viemos de uma live sensacional. Se você não assistiu, então assista, ok? Assista, porque de facto foi algo muito forte, foi algo tremendo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós avançamos com várias coisas, foi dado várias notícias, por isso é importante alguns líderes, por exemplo, caso da irmã líder da irmã Noli, que teve problema de telefone, ouvir as lives, ouvir a escola bíblica, e falamos da abertura da rádio Juntos por Cristo, que ainda vocês vão receber o link. Eu já estou falando pela fé, mas vão receber o link, porque ainda o domínio tem que ser pago. Também, o mais importante também é que avançamos, portanto, avançamos com o relógio de oração. Mas deixa-me seguir aqui a minha lista em nome do Senhor Jesus. A partir deste tempo, fica estabelecido que eu, o pastor Augusto, vou assumir a liderança, oficialmente a liderança do grupo de jovens, e a líder Diana e Alexandre passam a ser co-líderes, caminhando juntos. Porquê? Porque os líderes jovens, à semelhança dos pastores, dos líderes, dos intercessores, têm que estar na live, têm que ouvir o áudio e escrever a frase, e têm que estar com o pastor na rotina espiritual. Eu já disse, falei na live, se uma pessoa tem um problema, tem que comunicar ao pastor Augusto, dizendo, pastor, está a acontecer isto, ou não tenho telefone, ou estou com um problema, eu preciso de ajuda, e o pastor Augusto vai então compreender e tentar ajudar. Agora, se a pessoa não me diz nada, eu aprendi que isso é falta de respeito. Se a pessoa não me diz nada, como é que eu vou saber? Mas a pessoa tem um compromisso com Deus, com o ministério e com o pastor, então, pelo menos, fica de bom tom dar uma justificação para nós podermos ficar descansados, não é? Se, por exemplo, a irmã Noli teve problema no telefone, ok, dentro das possibilidades, e eu vim no telefone da filha, mas avisou-me, ok, o que é que eu posso fazer? Agora tenho que esperar, até lá, vou-lhe passando as coisas, até ela depois ter o seu telefone. Agora, a pessoa tem que dizer, portanto, os jovens têm que também ser o exemplo, e eu não vou andar mais atrás de ninguém para orar. Chegando à rotina, todo mundo sabe que das 20 às 21h30 o pastor está disposto na oração. Quem me chamar, eu vou orar. Quem não me chamar, não vou dizer, porque nós temos um grupo de pessoas com muita maturidade, já têm muito crescimento, já estão há muito tempo comigo, e isto é uma questão de disciplina, de constância, de sermos constantemente constantes. Reforçar aqui a importância que na live eu fiz o desafio para aqueles irmãos que ainda não dizimaram e ofertaram, o fazerem, e vocês que estão em liderança, serem os primeiros a ser o exemplo. E porquê? Nós temos a abertura da rádio, que tem um domínio que é pago todos os meses, vamos trabalhar na ação social, onde vamos comprar alimentos não perecíveis, e temos viagens missionárias. A primeira viagem que eu quero fazer é ao Luxemburgo, mesmo que esta viagem seja para 5, 6 pessoas, porque o grupo está passando por uma transformação, não faz mal. Desde que tenha 1, 2 pessoas, o pastor Augusto vai para pregar o Evangelho. Agora, claro, tem que haver capacidade financeira para ajudarem o pastor
portanto, nas viagens. E agora, outro assunto importante é o relógio da oração. Desde sábado até dia 8 de fevereiro, nós vamos estar num relógio de oração com todo o ministério. E vocês que são pastores, líderes, co-líderes, os co-líderes jovens, Diana e Alexandre, e os intercessores, fazem a intercessão e colocam no grupo da intercessão. No caso, o Alexandre e a Diana mandam para mim e eu coloco lá diretamente, porque não estão dentro do grupo. Os irmãos fazem gravação se quiserem, e se fizerem, mandam para o pastor Augusto, e o pastor Augusto mete no grupo de intercessão. Qual é o objetivo? Pôr todo o ministério a orar, porque até estes 12 primeiros dias, eu não vou dizer, não vou contar, por uma questão de privacidade, mas muitos líderes, alguns líderes foram atacados, pessoas foram atacadas, e porque não estão a cumprir aquilo que se está a ensinar. Por isso Deus colocou no meu coração fazermos 60 dias de preparados para 2026. E o mês de janeiro é o mês do arranque, é o mês do alinhamento, em nome do Senhor Jesus. Vamos para o estudo bíblico. O facto de Deus não fazer em você não significa que Ele não faz. Quem esteve na live ouviu este estudo e vai ouvir hoje outra vez, porque a fé vem por ouvir e ouvir. E falei de alguns exemplos. Uma evangelista, que era fundadora do Evangelho Quadrangular, era usada por Deus, muitos milagres, no entanto ela era uma pessoa doente, ou seja, tinha fé para os outros e não tinha fé para ela. Bispo David, nos Estados Unidos, passou uma crise tão grande que levou ao desespero. No entanto, deu um conselho a um amigo a nível financeiro, onde o amigo prosperou, e ele fez uma questão a Deus: como é que funciona com ele e não funciona comigo? Mas o tempo passou e esse homem prosperou até aos dias de hoje. Benny Hinn, que todos conhecem, em 2010, foi ajudar uma família, a um casal, a restaurar o casamento, e ele estava a passar por um divórcio. Mas o seu casamento foi restaurado. T.D. Jakes recebeu notícia da sua filha Sara, que com 13 anos tinha engravidado, e juntamente na semana em que ele ministrava um seminário sobre abstinência sexual. Mas mesmo ferido e envergonhado, não deixou de ajudar o filho dos outros, e hoje a filha dele é que é a líder do ministério. A base bíblica disto que eu vou falar está em Jó 42:10. O Senhor virou o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. O Senhor deu a Jó o dobro do que antes possuía. Lição para todos nós. Aprenda a curar as feridas dos outros, mesmo quando a sua está sangrando. Você que está em posição de liderança, pense. Eu disse na live, muitas vezes o pastor Augusto está aqui sempre para ajudar todo mundo. Mas quando o pastor pede ajuda, abra o seu coração e faça um esforço para ajudar o homem de Deus, o ministério. Quem espera se curar para depois curar os outros é prudente. Quem cura os outros, mesmo ferido, é extraordinário. Pastor, então eu vou ajudar e eu estou a passar por isto. Exatamente, porque é aí que você vai ver o resultado. Enquanto você se preocupa em resolver os problemas dos outros, Deus vai se preocupar em resolver os seus. Agora, se você só pensa na sua vida, só pensa em si, não quer ajudar os outros, Deus, Ele vai ajudar, mas você vai ver muita dificuldade. O tamanho da sua dor não lhe dá o direito de ignorar a dor do próximo. Não permita que a sua dor torne insensível à dor alheia. Eu não quero saber dos outros. Eu não quero saber de ajudar aquele. Não, meu irmão. Jesus não foi assim. Que as suas dores o ajudem a entender como os outros se sentem. O facto de Deus permitir que você viva problemas não significa que você não pode ser usado para resolver os problemas dos outros. O facto de Deus não resolver os seus problemas não significa que Ele não resolve os seus. Quando você deixa de ajudar os outros, porque Deus ainda não resolveu os seus, você vai perder uma grande oportunidade de viver milagres. Muitas vezes, ouça bem, antes de Deus fazer na sua vida, primeiro Ele vai fazer na vida dos outros, através da sua vida. Eu tenho ouvido muita gente dizer: pastor, estou cheio de problemas. Quando alguém fala assim, já adiou o milagre, o seu milagre. Então aprenda a profetizar a vitória sobre os outros, mesmo quando você vive derrotas. Declarar que tudo vai dar certo na vida dos outros quando a sua parece estar a dar errado. Eu estou a mentir. Não, você está sendo otimista espiritualmente
e está tendo fé, porque a fé é chamar as coisas que não são como se já fossem. Agora, misture cura, mesmo quando você... Ministre cura quando você está doente. Ministre prosperidade, mesmo quando você está na escassez. E a disponibilidade que você tem para resolver o problema dos outros vai determinar a disponibilidade que Deus terá para resolver os seus problemas. O que você faz acontecer na vida dos outros vai fazer acontecer na sua vida. Então eu pergunto, você está disposto a ajudar? Você está disposto a ganhar mais almas? Você está disposto a levar o Evangelho? Então, se sim, continue em frente, continue a servir a Deus, continue a ser uma pessoa fiel, porque Deus vai cuidar da sua vida. Momento de oração. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Muito bem. Não se esqueça, antes de orar, não se esqueça de pôr o seu like neste vídeo no YouTube, dizer lá, escrever lá, eu ouvi, e depois vai no grupo do WhatsApp da Escola Bíblica e também põe lá, eu ouvi em nome de Jesus. E não se esqueça, faça o relógio de oração o mais cedo possível, porque é o motor do ministério. E estes 5 pontos são urgentes nós orarmos agora até dia 8 de fevereiro, em nome do Senhor Jesus. Amado Deus e Pai, eu oro pelos pastores, líderes, co-líderes, intercessores, os co-líderes jovens, os irmãos do ministério, aqueles que nos ouvem na rádio, aqueles que nos ouvem no canal do YouTube do Ministério Juntos por Cristo e outros ministérios. Mas agora coloco a nossa liderança. Que esta escola bíblica seja um exemplo, que esta escola bíblica seja, que eles sejam ouvintes e praticantes para se tornarem homens e mulheres de Deus, cheios do teu Espírito, em nome de Jesus. Senhor, retira de nós todo o egoísmo, retira de nós, Senhor. E como o apóstolo Paulo dizia, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Usa-te nós, Senhor. Olha eu, Senhor, que faço tudo isto sozinho, esta programação, as gravações, as vinhetas, os cartazes, tanta coisa, Senhor. Com o único objetivo de ganharmos almas. E só Deus sabe aonde a minha voz está a chegar, aonde estes áudios estão a chegar. Senhor, abre os olhos da mente e do espírito dos meus líderes, pastores, da minha liderança, dos irmãos, para que lhe dês sabedoria para governarem a sua vida e um espírito de revelação. E livra-os da tentação, livra-os do mal, não os deixes cair, Senhor, mas faz-nos vencer. Estamos em janeiro, Senhor, estamos a dia 13, ainda falta tanto tempo para chegarmos até dia 31. Ajuda-nos a não olhar para trás, a não ficar para trás, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você diz amém, em nome do Senhor Jesus. Então, bora lá trabalhar e a escola volta na quarta-feira, em nome de Jesus. Vos amo muito. Deus abençoe.